Isaías 60 será o texto de ponto de partida para a nossa reflexão. O versículo 1 e o versículo 2 diz-nos assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém, gente? Diga, eu creio nessa palavra. Deus torna os nossos corações prontos e disponíveis para receber esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 20 de dezembro do ano passado, eu estava com a minha esposa em uma programação nossa, de casal, para a renovação dos nossos votos, que nós realizamos todos os anos. E eu lembro que pela manhã, como sempre faço, eu checando os noticiários nacionais, internacionais, na página de notícia, em um lugar um tanto quanto tímido, eu lia pela primeira vez o anúncio de um suposto vírus que estava preocupando as autoridades de uma cidade do país da China. Eu li aquilo e, durante aquela semana, aquilo ali começou a crescer o seu destaque nos noticiários. E, de repente, em poucos dias, poucas as semanas, entra no nosso vocabulário diário um termo que não era comum, chamado pandemia. E isso então se torna o assombro do mundo, o maior desafio do século. E de repente nós nos encontramos em meio a toda essa tempestade, a todo esse tsunami de preocupações, logo no início, no apogeu, no ápice dessa pandemia. E de maneira bastante cristã, nós, pastores, ensinadores, geralmente nós olhamos para os nossos dias, né? Karl Barth vai dizer que o pastor, o líder, né, ele precisa estar na sua mão direita, ou uma das suas mãos a Bíblia, e em outra mão o jornal da cidade, ou o jornal do dia, exatamente para que nós possamos vislumbrar o que está acontecendo no mundo, e de alguma maneira nós encararmos isso, enfrentarmos isso, à luz das Escrituras, identificando sinais, evidências, princípios, que a Bíblia vai a nos educar a viver tudo isso. E orando ao Senhor, para nós, talvez, caminharmos para a nossa última série de 2020, Deus comunica ao meu espírito, ao meu coração, uma contextualização para este ambiente, né, de pandemia ao redor do mundo. O termo pandemia vem então aí com seu prefixo pan, um termo de origem grega, que tem o seu sentido, o seu significado de tudo, ou de generalização,
né? Então, uma epidemia, uma pandemia, fala de uma epidemia generalizada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e esse texto que nós lemos é um texto que vai nos trazer no versículo 2 a seguinte expressão de que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Percebe que existe nesse texto uma generalização. E ao olharmos para a entrada do pecado no mundo, nós percebemos de que também houve, desde a queda do homem, uma pandemia, uma generalização de pecado, de valores distorcidos, de toda uma consequência da queda. E ao olharmos para as Escrituras, nós percebemos de que o mundo espiritual, o mundo moral vive essa realidade pandêmica. O mundo vive essa generalização, né, do pecado, das suas essências, né, das suas raízes, das suas contaminações, as infecções da mente, do entendimento, da alma, do espírito, das emoções, da espiritualidade. E é exatamente isso que a Bíblia vem mostrar a todos nós. Nas palavras do profeta Isaías, é uma aplicação ao contexto de Israel, o que Deus estaria a fazer através de Israel em meio à situação em que eles estavam vivendo, tanto no cativeiro quanto em algum momento escatológico. E ele descreve que as trevas cobrem a terra. Embora que hoje o mundo vive essa luta, vive essa batalha para deter tudo isso, mas desde quando Adão peca, a gente percebe que se generaliza um vírus, se generaliza uma infecção, se generaliza uma patologia com as suas mais terríveis ramificações na existência humana. Eu quero, nesse primeiro momento, trazer ao seu entendimento, à luz da palavra, quais são as descrições que a Bíblia nos entrega a respeito dessa infecção maligna, pecaminosa, que está estabelecida na nossa sociedade, estabelecida na natureza caída, estabelecida no mundo, desde quando o pecado entra através da escolha de Adão e Eva. Exatamente nas palavras do profeta, as trevas cobrindo a terra, a escuridão cobrindo os povos, o mundo vivendo essa generalização pandêmica, pecaminosa, de ruínas e assim por diante. O que a Bíblia fala do que está imperando na atmosfera do mundo desde a entrada do pecado, mas isso tem se intensificado ainda mais em nossos dias. Vamos recorrer a alguns textos de maneira muito explícita, de maneira muito clara. O que a Bíblia está nos ensinar que nós estamos enfrentando hoje, de maneira visível, de maneira invisível? Qual é o mal que nós estamos lidando todos os dias, quando você se levanta da sua cama para ir para a vida, para ir para o trabalho, quando você decide viver, quando você decide estar aqui, o que você está enfrentando? Qual é a batalha, qual é a guerra que nós estamos inseridos? Qual é este mal, essa malignidade, esse vírus que está na nossa atmosfera humana, desde sempre, quando o pecado entrou? Vírus invasores à alma. Romanos capítulo 1, versículo 24 a 31, nós podemos encontrar alguns predicativos, alguns adjetivos que Paulo vai trabalhar a respeito do que está no mundo.
Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai trabalhar a respeito da gravidade do pecado. No capítulo 1 ele trabalha que os gentios pecaram, no capítulo 2 os judeus pecaram, e no capítulo 3 ele trabalha que todos pecaram. Preste atenção, os vírus, os invasores patológicos que estão perseguindo a sua alma, o seu entendimento, a sua casa, a sua família, a sua espiritualidade. Paulo vai falar de imundícia. Paulo vai falar de desonra, paixões infames, desejo ardente por aquilo que não agrada a Deus. Paixões infames fala de um ardente desejo por aquilo que é catastrófico, por aquilo que é imundo, por aquilo que desonra a Deus. Sensualidade, toda essa realidade sensual, imoral, que impera através de homens e de mulheres, deturpando a sexualidade. Sentimento perverso, iniquidades, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha a gravidade disso. O coração humano passa a ser uma fábrica de males. Desobediência a pai e a mãe, a quebra do princípio a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, pessoas que liberam palavras, pessoas que fazem compromissos, mas os quebram, sem afeição por aquilo que é natural. Existe um espírito antinatural nas pessoas. As pessoas, elas não se encantam mais por aquilo que é natural. Nós vivemos a realidade do cosmético, e quando eu falo a realidade do cosmético, eu estou falando mais de uma maneira filosófica, de uma maneira mais interior. As pessoas vão se maquiando para que elas se sintam aceitadas na vida, nos lugares, nos ambientes. Elas vão se automaquiando. Nós não temos prazer por aquilo que é natural. Precisa ter muitas luzes, precisa ter muitos holofotes, precisa ter muitos encantos. Aquilo que é simples, aquilo que é puro, já não encanta mais os olhos. Não tem afeição por aquilo que é natural. Irreconciliáveis, sem misericórdia. Paulo ainda vai dizer aos romanos: orgias, bebedeiras, imoralidade sexual. E aqui você encontra a pornografia, a prostituição, a fornicação, o adultério, depravação, desavenças, invejas. Aos Coríntios, Paulo falará sobre imoralidade uma vez mais, idolatrias, adúlteros, homens que praticam homossexualidade, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Aos Gálatas, as obras da carne, Paulo repete algumas delas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Não há limites. Não há regras, não há princípios. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisa semelhante. Aos Efésios vai falar uma vez mais sobre imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscenas, que são os palavrões, as palavras torpes, mentira.
Ao Timóteo ele falará sobre impiedade, profanos, que matam pai e mãe, homicidas, que praticam imoralidade sexual, homens que praticam homossexualidade, sequestradores, mentirosos, juram falsamente, todo aquele que se opõe à sã doutrina. E então João finaliza no Apocalipse dizendo dos covardes, a covardia, a incredulidade, a depravação, o assassinato, os sexualmente imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Esses termos bíblicos, eles vão chegar na nossa cultura com uma nomenclatura um tanto quanto rebuscada, um tanto quanto polida. De tudo isso que nós conversamos biblicamente, Paulo falando desse vírus que está presente tanto fora quanto dentro, a partir da natureza pecaminosa, nós encontramos isso na gramática da nossa sociedade, os ingredientes que compõem a nossa cultura, tal como o ateísmo, a ausência total de Deus. É quando as pessoas decidem viver a vida como se Deus não existisse. O ateísmo está presente nas nossas academias, está presente na maneira de pensamento dessa cultura. As pessoas, elas não querem ter um Deus para prestar contas, elas anulam Deus. Existe uma discussão a respeito da frase de Nietzsche, quando ele fala, nós matamos Deus, ou eu matei Deus. Existe uma certa controvérsia a respeito da interpretação disso, e existe uma vertente que diz que quando Nietzsche diz que nós matamos Deus, é o fato de que nós o anulamos. Nós decidimos viver uma vida como se Deus não existisse. O ateísmo está presente na nossa cultura. O secularismo, essa maneira de pensar a partir dos padrões seculares. O divino não é um padrão para termos uma referência de qualquer área da vida. Nenhuma fonte de pensamento beberá de Deus. O secularismo é quando você tira Deus de cena. É um ateísmo disfarçado. É um ateísmo disfarçado. Se fala de tudo, se fala de todos, menos de Deus. Isso é secularismo, que vai definindo família, que vai definindo padrões de sexualidade, que vai definindo a vida sem ter Deus em cena. Você tem um materialismo, aonde que tudo que deve receber a sua atenção é aquilo que você toca, é aquilo que você pode pegar, é aquilo que você pode ver. Por isso que vivemos em um tempo do moneteísmo, aonde que o dinheiro é o Deus, o mamon é adorado, porque o dinheiro você pega, as riquezas você toca. O materialismo assedia pessoas de fora e pessoas de dentro. Não são poucas as pessoas que dedicam todas as suas energias naquilo que é tocável, naquilo que é tangível, naquilo que é palpável, naquilo que é visível, mas quando se diz daquilo que é invisível, somos vagarosos, somos incrédulos, somos totalmente dispersos. O relativismo, que está estabelecido em todas as áreas, em todos os campos da nossa vida, uma cultura onde que não há absolutos. Quem diz que é pecado? Quem diz que isso não pode? Não é bem assim. As Escrituras, ela não é totalmente inerrante, ela não é totalmente infalível, e eles vão relativizando todas as coisas. Elas vão relativizando todas as coisas. O hedonismo, se você sente prazer, então isso não pode ser chamado de pecado. Isso não pode ser chamado de um erro. Te deu prazer, não importa se é um adultério, não importa se você está entrando numa infidelidade conjugal, não importa se você está quebrando um padrão bíblico de sexualidade, te deu prazer, faça. Faça. O deísmo bíblico, que é aqueles que olham para a Bíblia, e agora diz, o que está escrito aqui é verdade, aconteceu nesse tempo, mas já não acontece mais hoje.
O deísmo bíblico são aquela maneira de pensar de que o que acontecia em Atos dos Apóstolos já não acontece hoje. É como se Deus se removesse da história da igreja e não estivesse ocupado em repetir esses feitos, esses fenômenos que aconteceram na igreja primitiva ou na construção do cânon bíblico. O liberalismo, esvaziar a Bíblia do sobrenatural, tudo aquilo que não pode ser explicado, tudo aquilo que não pode ser dimensionado, não é verdade, é mitológico, é um simbolismo, mas não é real. Isso aqui os nossos jovens estão a lutar todos os dias quando vão ler, quando vão para as universidades. Existe umas trevas, existe uma escuridão cobrindo o nosso mundo. E quando você vai olhar para algumas reportagens recentes, você vai apalpando isso. Quando você olha, por exemplo, para o contexto da França, que há poucos dias legalizou o aborto até 9 meses. Até 9 meses a mulher tem autonomia de fazer o seu aborto. Quando você olha a respeito da sologamia, que está crescendo assustadoramente ao redor do mundo, você digita lá no Google sologamia e você verá mulheres casando com si mesmas e faz toda uma festa, existe toda uma ornamentação, como de um casamento tradicional, mas chama convidados, tem bolo, tem festa, tem presentes, e ela está casando consigo mesma. A pansexualidade tem crescido, aonde que a pansexualidade não existe limites para te levar ao prazer. E isso diz respeito a tantos seres humanos. Não importa com que tipo de pessoa que você deseja se relacionar sexualmente, mas também com animais, também com coisas. Se você se realiza nisso em amor, então faça. O poliamor, a realidade de você viver de maneira promíscua, vários casais viverem sexualmente na sua maior naturalidade. O mundo hoje vive essa escuridão, o mundo hoje vive esse empenho maligno, essa trindade do mundo, Satanás, mundo e natureza pecaminosa. E nós estamos lidando com isso todos os dias. A sua fé esbarra nesses enfrentamentos todos os dias. A sua fé esbarra nesses enfrentamentos. Aí eu pergunto, e agora, como que nós viveremos? Como nós viveremos essas ondas de apostasias, de friezas espirituais? Pessoas se ausentando do altar, pessoas se ausentando da comunhão e levando isso como padrão, se justificando, criando novas e falsas narrativas para si mesmos. O que fazer? Como viver diante de uma mornidão espiritual? Como viver diante de uma apostasia espiritual? Como viver? Como conduzir a sua família, como conduzir o seu coração, como conduzir a sua casa, como conduzir os seus filhos. É nisso, com todo esse contexto de batalhas, de enfrentamentos, de guerras, de pelejas, de assédios malignos à nossa fé. Nesse contexto, aonde que o mundo hoje vive em uma corrida frenética em busca de uma vacina para que possa nos imunizar diante do vírus, eu venho nesses próximos encontros conversar com vocês sobre a maneira com que nós devemos viver diante a todas essas trevas que cobrem os povos e a escuridão à terra. É nós imunizar a nós também. Imunizar-nos diante de tais vírus. Imunizar-nos diante dos invasores que querem
estabelecer na nossa alma. A palavra imunidade, ela está muito ligada ao contexto romano, à origem da sua palavra, quando havia algumas pessoas que eram livres de pagar imposto aos senadores de Roma. Então vem aí os imunitas. Daí vem a imunidade, que no contexto da medicina tem a ver com o mecanismo de defesa do organismo contra as substâncias estranhas. É a capacidade do nosso corpo de reconhecer agentes estranhos. Você consegue discernir os agentes estranhos que está querendo contaminar você? Você consegue discernir, sondar os invasores que está querendo contaminar você, infeccionar a sua fé? Você consegue identificar os invasores que está a comprometer os seus fundamentos, as raízes da sua vida? Você consegue identificar esses agentes estranhos? E então, a imunidade tem a ver com o reconhecimento desses agentes estranhos e provocar uma resposta protetiva, de resistência contra esses agentes. Então, imunizar-nos fala exatamente de uma resposta que nós precisamos dar a toda esta batalha, todo este levantamento contra a nossa vida, contra a nossa relação com Deus, quanto o cumprimento do nosso propósito, quanto o cumprimento da nossa missão, quanto viver a nossa identidade. Por que tem muitas pessoas que frequentam reuniões ano após ano, mas essas pessoas, elas permanecem atrofiadas, elas permanecem estéreis? É porque existe vírus ali, existem agentes estranhos ali, existem invasores que está sugando, que está drenando esta família, que está drenando esse casamento, que está drenando esta alegria, que está drenando essa vitalidade. O mundo está debaixo de trevas, o mundo está debaixo de uma densa escuridão, e Deus vem conversar conosco dizendo: imunize-se diante de tudo isso. Imunize-se diante de tudo isso. É verdade que nós temos, de uma maneira muito natural, as nossas preocupações diárias, as nossas preocupações com as nossas contas, com os nossos compromissos financeiros, com as nossas aquisições. Todas essas preocupações no seu equilíbrio consideraremos natural. Mas nós não podemos perder de vista de cuidar do nosso coração, de cuidar da nossa alma. Porque existem muitas pessoas assentadas nos nossos bancos de terça a domingo, que já estão pessoas que estão infectadas, estão infeccionadas. Pessoas que estão tomadas por este vírus. Pessoas que estão imersas nessas patologias. Como uma das igrejas da Ásia Menor dizendo: você tem nome de que vive, mas você está morta. O vírus já tomou, já matou, mas permanece nos bancos, permanece com um casamento de fachada, com uma família de fachada. E Deus está nos dizer, nesses dias que nos resta para 2020, você precisa se imunizar diante daquilo que está pairando no ar. Você precisa se imunizar diante daquilo que o diabo tem lançado contra você, tem lançado contra a sua jornada de discípulo de Jesus. O seu discipulado, o diabo quer comprometer. A sua chamada, o seu ministério, o diabo quer comprometer. E nós conversaremos nos nossos próximos encontros. O comando: imunize-se, 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 imunize-se. 3 coisas eu quero conversar com vocês a respeito de como nós vamos caminhar nesses próximos encontros. Primeiro, a série Imunize-se tem a nos ensinar
de que existe um modo livre de viver diante do caos e da obscuridade. O texto vai dizer: as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, vocês não. As trevas não estarão sobre vocês. Está sobre a terra. Está todo mundo vivendo. Está todo mundo falando. Está todo mundo infectado. Está muita gente desanimado, muita gente que não quer congregar, muita gente que não quer se comprometer, muita gente que não quer viver o propósito e a vontade de Deus. Há uma treva, há uma escuridão. Há gente pesadas para caminhar nos caminhos do Senhor. A gente totalmente vazia de Deus. É verdade. Existem cadeados, existem grilhões, existem correntes no entendimento, nos pés, nas mãos. Existem pessoas atadas. Existem pessoas que entram na internet e saem totalmente infectadas. Existem pessoas que entram em ambientes e saem totalmente infectados. Tudo isso é verdade, mas sobre o povo da aliança é possível viver livremente, é possível vivermos acesos, glória, é possível vivermos iluminados, é possível vivermos luminosos em meio a todas essas trevas, em meio a toda essa escuridão. Tem muita gente fria, é verdade. Tem muita gente se apostatando, é verdade. Tem muita gente vazia, é verdade. Tem muita família, tem muitos casamentos que estão quebrados, é verdade. Tem muito jovem fazendo sexo antes do casamento, é verdade. Tem muito crente viciado em pornografia, é verdade. Tem muito crente murmurador, difamador, é verdade. Avarentos, idólatras, é verdade. Mas sobre ti há uma luz, sobre ti há um avivamento, sobre ti existe algo diferente que te torna livre em meio a este caos. Quem diz que o ambiente precisa mudar para eu ser livre? Quem diz que o ambiente precisa ser perfeito para eu ser um verdadeiro adorador? Quem diz que o ambiente precisa ser perfeito para eu ser um generoso nas ofertas, para eu ser fiel nos dízimos, para eu ser um servo na vida, nas pessoas? Quem diz que tudo à minha volta precisa ser fértil? Quem diz que tudo à minha volta precisa estar perfeito? Eu preciso estar no melhor patrão, eu preciso ter os melhores empregados. Quem diz que eu preciso viver na melhor cidade, no melhor país, para eu desempenhar? Quem diz? A Bíblia está nos dizendo que existe um lugar em Deus que você brilha enquanto há trevas. Há um lugar em Deus que você sorri enquanto tem muita gente caída na depressão. Existe um lugar em Deus que você transborda enquanto tem muita gente vazia. Em Deus há um lugar de paz enquanto há confusão. Em Deus você fica em pé enquanto tem muita gente caída. Imunize-se, vive uma liberdade diante do caos e da obscuridade. Alguém está entendendo Deus esta noite? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Veu e ramamampu e viram com Zep
Jesus nunca veio nos ensinar de que a água precisa estar limpa. Você não pode pisar em lamas. Você não pode pisar aonde que está sujo. A figura da garça, ela é a mais filosófica possível. Ela está pisando na lama, mas ela permanece branca. Ela permanece limpa. O seu coração permanece vivo. Tem vírus para tudo quanto é lado. Tem maldade para tudo quanto é lado. Mas sobre ti a minha glória vai nascendo. Sobre ti a minha luz vai fluindo. Sobre ti não há trevas. Glória, 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 glória. Sobre ti resplandecerá. Há uma geração de jovem na família The Blue que não faz sexo antes do casamento. Há uma geração nesta igreja, há uma geração nesta cidade, há uma geração nesse país de crentes que oram, crentes que lê a Bíblia, crentes que diz não ao pecado. Quem diz que não tem crente avivado? Quem diz que não tem crente que tem paixão por Jesus? Sobre nós há uma luz, sobre nós há uma glória que vai nascendo, que vai fluindo, que vai raiando. Quem crê nesta palavra? Imunize-se. É Deus dizendo o seguinte: é possível você estar livre diante do caos. O vírus, já diz os especialistas, ficará aí pro resto da nossa história. Agora eles correm por uma vacina para nos imunizar. A imunidade faz com que você entre em lugares virais, mas você não é contaminado. Você entrará em cenários de caos. Você entra em cenário de obscuridade, mas você continua livre. Você continua livre. Caos financeiro, mas você está livre. Caos social, mas você está livre. Obscuridade espiritual, mas você está livre diante de tudo isso. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, levante a mão que eu quero profetizar a palavra. Mas sobre a tua casa, mas sobre o teu casamento, mas sobre a tua solteirice, mas sobre as tuas finanças, sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência, sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória se verá sobre ti. Quem crê, aplaude e adora. Quem crê, aplauda e adora. É este nível que nós vamos viver. É este nível que nós vamos aprender do que Jesus falou aos seus discípulos. É este nível que nós vamos caminhar. Os profetas falaram sobre isso a Israel. Jesus falou sobre isso aos seus discípulos. E é isso que nós queremos viver, imunes em meio a uma pandemia moral e espiritual. Você me entende? Diga amém. Segundo lugar, essa série falará de uma decisão de nós vivermos a resposta da oração de Jesus. Olha o que ele vai dizer em João 17,15. Eu não peço, Pai, que tu os tires do mundo, mas eu vos peço que os livre do mal. Jesus orou por uma imunidade. Este mal não é mal de calamidades. Não. Este não é o mal aonde que o pneu não pode furar, o carro não pode estragar, não podemos sofrer um terremoto, não podemos sofrer uma enchente como na nossa realidade aqui. Não é este mal que, não é este mal. Não é este mal. Não é o mal de você morrer precocemente. Não é este mal.
E quando eu falo de você imunizar-se, eu não estou falando que você vai ser alguém, uma bolha, aonde que o dente nunca vai doer. Não. Essa imunidade é algo muito mais profundo. É este mal aqui, é este mal aqui, é este mal aqui. Jesus orou por nós, dizendo: olha, eu quero que os meus filhos sejam imunes ao mal. O mal que corrompe o entendimento. O mal que desfigura a masculinidade, que desfigura a mulher, a feminilidade. Este mal que desfigura a minha vida com Deus. Esse mal que vai distorcendo os meus valores, as minhas prioridades. É este mal que Jesus orou ao Pai, dizendo assim: eu quero que eles sejam imunes a este mal. Eles estarão ladeados. Eu não peço que os tire do mundo. O mundo jaz no maligno. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. É o que impera no mundo. É o que impera no mundo. Mas eu quero que sobre eles haja uma imunidade contra este mal. Eu quero viver a resposta da oração de Jesus. Eu quero viver esta imunidade. Ele orou ao Pai dizendo: eu quero que os meus filhos sejam imunes a este mal. Eu quero viver essa imunidade. Quem quer viver comigo? Eu termino dizendo que a série do Imunize-se é um caminho para nos fazer entender que toda a imunidade necessária para blindar a sua alma já está disponível. Oh, glória! O que você precisa para blindar a sua alma? Não, a vacina ainda está por vir. Não. A nossa imunidade, ela foi plantada, ela já foi doada, ela já foi liberada em Cristo Jesus na cruz. A morada do Espírito Santo em nós já está tudo disponível para você se imunizar contra qualquer vírus que se levanta contra ti, contra a sua história, contra qualquer infecção à alma. Este vírus, essa blindagem, essa imunidade já está disponível. Pedro vai dizer: visto pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu, já está disponível. Toda ameaça contra a sua vida, esta imunidade já está pronta. E nós vamos escalar em Deus os caminhos para você transbordar em imunidade. Você vai transbordar, você vai acionar, você vai se apropriar. Vai, em nome de Jesus, o poder da palavra abrirá o seu entendimento para você viver toda a imunidade disponível para a sua casa, para a sua aliança, para os seus filhos. Quem crê nesta palavra? E eu termino dizendo que imunize-se será uma jornada libertadora que lhe preparará para todos os desafios dos seus dias, do seu hoje e para o seu amanhã. Não é esperar a virada do ano, não, é hoje já. Eu quero que você venha comigo nesses dias. O que Deus tem para falar ao nosso coração é libertador. Fracassos e fraquezas que se repetem como um círculo vicioso,
Há uma chave para quebrar esse ciclo. Eu convido a você a caminhar conosco nesses próximos encontros. Venha com seu coração disponível, venha com seu coração aberto. Venha para imunizar-se. É Jesus dizendo para os seus discípulos: imunize-se, porque a caminhada é longa. Existem segredos, existem chaves, existem princípios que vocês estarão protegidos. Vocês serão resistentes. A sua casa será resistente. O seu casamento será resistente. A sua fé será resistente. É possível sermos imunes àquilo que é contrário a tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos e tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Amém. Amém. Você quer viver essa imunidade? Você quer viver essa imunidade? Oramos, ficamos em pé. Ficamos em pé. Oh, glória. Oh, glória. Deus quer eliminar de nós toda a timidez. Deus quer eliminar de nós todo aquele medo. Eu não vou, eu não faço, porque eu não posso, eu não tenho condições. Eu serei prejudicado, eu serei roubado, eu serei vencido, eu serei derrotado. Assim como muitos vivem uma paranoia, uma neurose, que já se isolaram do mundo, com medo. Há muitas pessoas isoladas, há muita gente com medo, insegura do mundo espiritual. Deus quer liberar você. Deus quer libertar-nos para que nós possamos livremente viver. Que nós possamos viver livremente o que Deus tem para a nossa vida. Imunize-se. É a ordem de Deus para a sua vida nos dias que resta para 2020. Imunize-se, é o comando de Deus para a sua casa. Imunize-se, é o comando de Deus para a sua história. Eu quero que neste momento a gente ora, invocando a Deus, dizendo: Deus, eu quero viver esta imunidade. Eu quero viver essa imunidade contra todas as armadilhas de Satanás. Eu quero viver essa imunidade, cobrindo as minhas emoções, cobrindo as minhas convicções, as minhas certezas, a minha visão, o meu olhar, as minhas interpretações. Eu quero viver essas imunidades, eu quero viver isso. Eu quero me apropriar disso, eu quero me apropriar disso. Eu quero viver essa blindagem, eu quero viver essa proteção, eu quero viver essa resistência. Eu quero viver isso, eu quero viver isso. Você pode orar onde que você está. Eu vou esperar você orar um pouco, Clame isso. Clame pela sua casa, clame pela sua família, clame pela sua realidade com Deus. Clame e fala: Senhor, abre o meu entendimento para viver isso. Abra minha mente para receber esses princípios. Abre o meu entendimento para que eu venha a crer nisso. Eu quero crer no que a tua palavra falará. Eu quero me apropriar disso. Ore, clame ao Senhor por isso. Eu sinto Deus mudar destinos. Eu sinto Deus mudar trilhos. Eu sinto Deus libertar histórias nesse tempo. Deus vai endireitar muitas veredas. Deus vai endireitar muitas veredas. Oh glória, oh glória, oh glória. Clame o que você quer que Deus faça. Clame o que você quer que o Espírito Santo opere.
clame aquilo que você quer experimentar em Deus, e Deus vai fazer infinitamente mais. Deus vai fazer infinitamente além. Aleluia, aleluia.